Boa tarde. Obrigado a todos pela vossa participação. Quem nos segue nas redes sociais, no canal YouTube do FAI ou na própria página da web do FAI. Bem-vindos ao nosso 4º Congresso de Gestores, este ano realizado aqui no Centro de Congressos de Lisboa, sem público. Não recebemos a autorização da DGS em tempo útil, portanto optámos por, sem autorização, não correr esses riscos. Corria o ano de 1979, um grupo de gestores públicos, vivíamos o pós-revolução, muitas das empresas tinham sido decapitadas porque os seus anteriores proprietários tinham saído do país e ficou uma nova geração de gestores sem muita prática, mas com muita vontade de pegar no que existia, nacionalizados, e puxar os barcos para a frente. Juntaram-se, formaram o que na altura se chamou o Fórum de Gestores Públicos e desde então serviu para um encontro e uma partilha de conhecimentos, para a representatividade da gestão em Portugal, nomeadamente junto de temas que interessam a todos, temas éticas, de governance e temas ligados ao dia-a-dia das empresas e como as empresas estão a reinventar e agora cada vez mais aceleradas nestes tempos complicados que nós vivemos. Desde então, passaram-se 41 anos, várias direções tomaram posse, sempre todas mantendo o legado dos seus antecessores e mantendo-se fiel ao que os fundadores quiseram fazer do FAI. Nomeadamente aquilo que falámos, da representatividade, a partilha de conhecimentos, e muito importante que está nos estatutos, a defesa da empresa como uma criadora de riqueza com responsabilidade social. E hoje, mais do que nunca, o FAI deve ser fiel, e vai ser fiel a esses estatutos, a esse juramento dos fundadores do FAI, de defesa intransigente daquilo que nós acreditamos ser o veículo principal da nossa economia social de mercado. Bom, quero, obviamente, agradecer a todos os que estão aqui presentes e que nos seguem. O FAI mantém, dentro dos projetos que nós temos, nos projetos que estamos a correr, os Open Days junto às empresas que ficaram interrompidos com esta pandemia, o Prémio Estudo de Casos, que vai ser entregue na próxima semana e que premia todos os anos os alunos, os autores dos melhores casos dos case studies sobre empresas portuguesas, porque é importante não só trazer case studies de empresas internacionais, que é o vulgar de termos nas escolas de gestão, mas sim temos case studies de empresas nacionais no ecossistema português e que são as realidades que os nossos estudantes e os nossos gestores em formação de executivos enfrentam assim que saem da universidade, da formação. Este ano concorreram 11 universidades, a Universidade do Minho, a PBS, a Católica do Porto, a FEP, a Coimbra Business School, a AES, a Católica de Lisboa, a Nova, a SBE, o ISCTE, o ISEG e a Universidade de Évora. E na próxima semana, 2 ou 8 dias, são entregues os prémios com a presença do nosso Ministro de Estado da Economia e Transição Digital, na Porto Business School, que foi vencedora do prémio ano passado. Esta é a 7ª edição e nós, com isto, conseguimos criar um acervo que está disponível nas páginas do FAI com 77 case studies de empresas nacionais que poderão e deverão ser usadas pelos professores das escolas de gestão, de executivos e de mestrado. Bom, queria agradecer também muito aos nossos patrocinadores principais, sem os quais isto não seria possível, a Accenture, a Caixa Geral de Depósitos, a Deloitte, a EDP, a PwC, a Expense Reduction e a Design Glow. E também, e principalmente, aos colaboradores do FAI e a todos os nossos associados, todos que fazem do FAI uma associação cada vez maior, e nós estamos a aumentar em número de membros, em número de interesse e em número de benefícios também para esta grande comunidade que cada vez mais sente a importância de estar junta nestes tempos. Até porque há muito a partilhar e há muito a conhecer e as realidades são completamente diferentes e todos nós resolvemos as coisas e a partilha é essencial nestes tempos complicados. E aos associados e também aos oradores do FAI, aos oradores do Congresso, que são todos eles associados do FAI e a quem eu agradeço muito
a presença e a disponibilidade para estar aqui a partilhar connosco, que é isso que o FAI faz, é isso que o FAI fará. Muito obrigado e bem-vindos. Sr. Presidente da República. Não podendo estar convosco hoje, quero saudar-vos, todos vós, administradores, gestores de empresas, na pessoa do vosso Presidente, por assim dizer, o Dr. Paulo Carmona, pela realização do 4º Congresso dos Gestores Portugueses. E que contexto difícil este. Um contexto de pandemia, de crise profunda económica e social. A exigir mais da liderança, organização a organização. E a exigir não apenas o enfrentar destas prioridades, as mais urgentes, as mais prementes, mas, sobretudo, a exigir que se olhe para o futuro, que se olhe para o médio e para o longo prazo. E eu queria agradecer, antes do mais, o vosso empenho. Gerir empresas no meio de uma pandemia é praticamente como gerir o país no meio de uma pandemia. Imaginam a dificuldade. E a dificuldade que atravessa o mundo, a Europa e também Portugal. Cada dia parece um ano. Cada minuto parece não sei quantos meses. Surgem problemas novos em todas as áreas. Há que decidir, e decidir com muito poucos dados na mão. E, no fundo, o vosso papel é um pouco como o papel dos profissionais de saúde, ou como todos aqueles que estão na primeira linha da luta contra a pandemia. É lutar na primeira linha do combate contra a crise económica e financeira e social. Está-se, no fundo, perante um adversário invisível que aparece e desaparece, que se agrava no momento em que pareceria estar a estabilizar, que acaba por ter uma projeção global e que exige uma resiliência, uma resistência insuperável. E por aí vos chego à primeira palavra, gratidão. Mas a segunda palavra é esperança. O que é que verdadeiramente é a nossa força num momento tão difícil como este? É a esperança. A esperança que exige na estratégia, na ética e nos valores, mais do que no dia-a-dia da vossa experiência como gestores. Mas também na mudança, na adaptação, na agilidade, na firmeza, na dedicação, na perseverança, na capacidade de motivação dos talentos, das equipas, do trabalhar em rede, na sabedoria, na tomada de decisões, às vezes duríssimas, na escuta ativa de sugestões ou propostas de melhoria, na sensibilidade para as pessoas. Em tempo de pandemia, o centro são as pessoas. Na gestão das vossas empresas são as pessoas. Não são esquemas abstratos, não são números, são pessoas. Pessoas com problemas concretos. Pessoas que têm quem viva e quem morra. Quem sofre e não sofra. Todos sofrem. Mas umas mais do que outras. E depois, ter a capacidade de, para além da sobrevivência, isto é, o aguentar estes dias, estas semanas, estes meses. Quantos meses? Mais 6 meses? Mais 8 meses? Ninguém sabe. Pensar no médio e longo prazo. Isso implica o quê? A reinvenção. Nada será exatamente como antes. Nada. Será parecido, será próximo, mas não será como antes. Nós só chegaremos em Portugal ao patamar em que estávamos em 2019 a partir de 2023. Será em 23? Será em 24? Nós na Europa só chegaremos ao patamar de 2019 em muitos países a partir de 22, os mais ricos. 23, 24, os outros. Mas chegaremos de forma diferente, como sabem. Chegaremos, além do mais, com um mundo geopoliticamente diferente.
As relações entre Estados Unidos da América e República Popular da China serão diferentes. Entre Estados Unidos da América e Europa serão diferentes. O papel da Federação Russa será diferente. A ligação entre a África e a Europa será diferente. Tudo isso e a nossa economia também. E o nosso sistema político também está a ser diferente e vai ser diferente. E por isso, nestes meses intensos que vivemos desde março, e neste cenário nublado e duro, há que resistir, por isso vos agradeço. Há que ter esperança, por isso acredito em vós. E há que pensar no futuro. E há que preparar o futuro. No digital, na transição energética, na formação, na qualificação, no relacionamento global, na integração europeia, na reforma dos sistemas sociais, económicos e políticos, na boa utilização dos fundos europeus, na responsabilidade social das empresas, na superação das desigualdades, no reforço da coesão social. É toda uma reinvenção. Cabe-vos um papel fundamental nessa reinvenção. Porque o tecido económico e social português é feito de empresas privadas. Os estilos de liderança que já mudaram, os estilos de governação que já mudaram, irão mudar mais. E por isso, este Congresso é um Congresso tão importante para desabafar acerca do que se vive hoje, para contar experiências sobre o enfrentar os problemas de hoje, para refletir acerca dos problemas da manhã, colocando o essencial acima do acessório, colocando a esperança acima dos queixumes, que são muitos e justificados, e depois olhando para o que vos espera, o mundo que sairá destas crises, porque será o vosso mundo. Irão produzir para esse mundo, para Portugal, mas para esse mundo. Tenho a certeza de que os gestores e administradores de empresas portuguesas estarão à altura destes desafios. E como Presidente da República Portuguesa, conto convosco nessa vossa missão, nessa vossa responsabilidade, nessa vossa motivação, nessa vossa liderança. Conto eu e contam todos os portugueses.